tudo bem? Na aula do canal Pouco Ensino de hoje, vamos falar sobre ambiguidade. Você já ouviu falar? Você sabe o que é isso? Nesse vídeo, vamos falar sobre esse fenômeno linguístico que, na maioria das vezes, é utilizado nas tirinhas. Escolhemos, então, algumas bem legais para poder mostrar para você. Mas antes, vamos tentar entender o que é ambiguidade. Preste atenção na dica que vamos dar para você nunca mais esquecer. A forma ambi, um prefixo, nos dá a ideia de dois ou mais lados. Assim, uma palavra, frase ou texto ambíguo apresentam duas ou mais possibilidades de sentido. Dessa forma, a ambiguidade ocorre quando temos um ou mais elementos em um enunciado atuando de modo a permitir mais de uma interpretação. Quer um exemplo? Podemos ter duas interpretações possíveis aqui. Paulo presenciou, ou seja, viu o acidente que aconteceu com o barco. Ou Paulo estava no barco e presenciou um certo acidente. Agora que já explicamos um pouco sobre a ambiguidade, vamos exercitar o que acabamos de aprender. Vamos ver alguns exemplos práticos e para isso vamos utilizar algumas tirinhas. Olha só essa tirinha de Armandinho. Como já sabemos, Armandinho é um menino bastante questionador e antenado com os acontecimentos atuais. Nessa tirinha, a palavra congelou é que gera ambiguidade. Caso nesse momento de pandemia você esteja tendo aulas em plataformas online, você deve saber que congelar aqui possui dois sentidos completamente diferentes. Olha só. O primeiro sentido pode ser a imagem paralisada na tela e o segundo sentido, o ato de congelar de frio. Observe também as diferentes expressões sociais de Armandinho. No primeiro quadrinho, ele está contente em conversar com a avó, mas ao perceber que a tela está congelada, já no último quadrinho, sua expressão muda completamente. Para entendermos os efeitos de sentido que a ambiguidade traz para o texto, devemos levar em consideração todo o cenário, todos os aspectos que englobam a totalidade deste texto. A ambiguidade ocasionada pela palavra congelar contribui para o efeito de humor da tirinha, quando Armandinho fala: "A avó congelou, deve ser o frio lá na Argentina." É justamente essa ambiguidade na tirinha que gera o humor e também a crítica à má qualidade da internet que alunos e professores têm nas aulas remotas ou para outras atividades. Bacana, né? Então vamos para o próximo exemplo. Olá, neste outro exemplo, vemos um movimento de ambiguidade um pouco diferente dos anteriores. Vamos ver se você consegue perceber. Onde está a palavra responsável pelo processo ambíguo? Dá uma pausa no vídeo e vê se você consegue descobrir. Já descobriu? Pelo sim ou pelo não, vamos à resposta. Está na preposição de. O fato de ter sido usada a preposição de, ao invés da preposição por, fez com que o texto pudesse ser interpretado com duplo sentido, de forma ambígua. A ideia inicial era o pastel custar R$ 1, mas o pasteleiro entrega ao cliente um pastel recheado com uma nota de R$ 1. Cá entre nós, nota de R$ 1 está bem difícil de achar hoje em dia, né? Percebem a expressão do personagem ao morder um pastel e saborear o gostinho de uma nota? Esse é o efeito de humor gerado pela ambiguidade da preposição de. Vê como uma palavra tão pequena quanto de pode ter vários sentidos diferentes, de acordo com a palavra que ela está ligada e ao seu contexto? Legal, né? Então, na videoaula de hoje falamos sobre a ambiguidade. Mas se você ainda tem dúvidas, vamos resumir o que acabamos de explicar sobre esse fenômeno linguístico. Falamos que a ambiguidade acontece quando utilizamos uma palavra que, por meio dela, é possível extrair mais de uma interpretação. Como foi mostrado nas tirinhas, a ambiguidade pode estar presente em qualquer elemento de um enunciado. O que este último tópico quer dizer? Pode ser num verbo, numa preposição, num substantivo, etc. Então, pessoal, essa foi nossa videoaula sobre ambiguidade. Esperamos que vocês tenham gostado e finalmente entendido os possíveis usos da ambiguidade e seus efeitos de sentido. Nos vemos nas próximas. Até mais!